Espero ter um tempinho aí, caro colega Paim, para poder, pelo menos aqui da tribuna do Senado, primeiro retribuir, porque eu vou falar no final sobre os compromissos de redução das emissões que o Brasil assumiu esta semana, através de um pronunciamento da presidenta Dilma em Nova York, fruto de um trabalho coordenado pela ministra Isabela Teixeira, sua equipe, e que é da maior importância, de maior interesse, no momento em que estamos vivendo um esgotamento de um modelo de produção e consumo no mundo que é absolutamente insustentável e que está levando, em decorrência, a uma alteração no clima e pondo em risco, inclusive, a vida no planeta. Mas antes eu queria fazer 2 registros. O primeiro dele é agradecer a comunidade na colocação Samaúma, no antigo Seringal Boa Vista, na reserva extrativista Chico Mendes, onde eu estive no sábado, acompanhado de lideranças. Quero muito agradecer o Júlio Barbosa, a Leide, todos que nos ajudaram. Não foram poucas pessoas. O senhor Raimundo Jorge, que é uma liderança importante, antiga, Rui Pereira também, João do Guarani, Raimundo Lira, o Sucuri, o Raimundão, estava lá a deputada Leila Galvão, o Polanco, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Padre Sepe, e nós tivemos nessa comunidade. Presidente, eu queria daqui cumprimentar todos, depois de ter passado em Chapuri e ter feito a entrega de equipamentos para um centro de acolhimento dos idosos. Um tema que nós aqui trabalhamos. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas quando fui prefeito e governador, eu cuidei desse centro de acolhimento das crianças abandonadas, às vezes filhas órfãs de pais que foram vitimados pela violência, e também das casas de acolhimento de idosos. Eu sempre fiz isso, desde 93. E eu tenho um compromisso sempre que atuo na política com essa causa. E os idosos, especialmente, eu acho que o Brasil está envelhecendo. Isso, por um lado, é bom, nós estamos vivendo mais, mas esse nosso país não está preparado, a sociedade brasileira não está preparada para dar uma boa acolhida nos idosos. Nenhum município que eu conheço está preparado. Nenhum estado que eu conheço está preparado. Cuidar de uma criança dá trabalho, exige uma atenção diferenciada, mas cuidar de um idoso dá muito mais trabalho, é muito mais complexo. Graças a Deus eu ainda tenho meu pai, minha mãe. Meu pai teve um pequeno problema de saúde essa semana, minha mãe com 90 anos, ele com 87 anos, isso é um prêmio. Mas o que eu vejo de situação degradante de pessoas idosas em muitas situações, exige de todos nós um posicionamento, um aperfeiçoamento da legislação, uma melhor preparação dos municípios, porque de nada adianta a gente ter conseguido ter vida mais longa para as pessoas se é para sofrer. Nós temos que fazer com que o viver mais seja um prêmio para as famílias, para os idosos especificamente. E eu afirmo que o nosso país não está preparado. A sociedade não se preparou. Teima em não se preparar. Nós vamos ter que mudar as políticas sociais nos municípios, criar casas de acolhimento, treinar os familiares. Na minha casa, todos nós cuidamos do meu pai e da minha mãe. Eu vou na casa deles 3 vezes ao dia quando estou em Rio Branco. Meu irmão, a mesma coisa, minha irmã, e todos da família. E eu passei em Chapuri entregando equipamentos e ajudando a equipar uma casa de acolhida de idosos lá em Chapuri. Depois fui para o Seringal. Foi uma viagem ao coração da floresta. Para que Vossa Excelência tenha noção, senador Paim, que é do Rio Grande do Sul, esse lugar que eu fui, normalmente as pessoas demoravam 4, 5 dias andando para sair de lá até chegar na primeira cidade. 4, 5 dias andando. E nós conseguimos ter um pequeno ramal, e agora, com
4, 5 horas de viagem, você já chega nessa localidade. Então, lá na beira do Igarapé-Espalha, o lugar é tão longe, indo para o Chapuri, que eu já estava perto de Rio Branco, por trás, pela floresta, porque eu já tinha ido também para o Rio Branco, por água, pelo riozinho, até o Igarapé-Espalha, quando eu era prefeito. E agora fiz essa outra viagem, que é o que eu muito gosto de fazer, andar nos lugares mais isolados, conversar com as pessoas, e é impressionante você ver o humor, a alegria das pessoas que estão longe de tudo, inclusive dessas crises que a gente tem como a coisa mais importante do mundo. Então, eu queria aqui agradecer a todos e que me acolheram lá no Acre esse final de semana. E agora, porque eu vou deixar para fazer um pronunciamento sobre a visita que fiz ao Nordeste, eu vou deixar talvez para amanhã, onde eu vou falar aqui também de uma viagem a convite do ministro da Integração, Gilberto Ock, que eu fiz visitando as obras de transposição do Rio São Francisco. Fiquei encantado, andei no Agreste, andei em regiões muito difíceis que enfrentam cerca de 4 anos, e eu vi ali uma obra que pode mudar a realidade, a geografia econômica, social daquela região, de vários estados do Nordeste brasileiro, e acho que não há um conhecimento da sociedade brasileira, a imprensa também não tomou ainda pé. Eu fiquei impressionado, andei de ponta a ponta a obra de transposição de São Francisco, pelo menos no eixo norte, e quero poder fazer um trato desse assunto, um registro aqui, mas vou fazer em outra ocasião. Hoje, o meu pronunciamento é especificamente vinculado ao posicionamento do governo brasileiro, através do discurso da presidenta Dilma, em relação à Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, COP21, que vai acontecer em Paris, e o governo brasileiro, a presidenta Dilma, o Estado brasileiro, apresentou os seus números, as suas metas, e compartilhou isso com os demais países, e, obviamente, são um posicionamento muito importante que o Brasil adota e que nós temos que fazer com que haja uma compreensão de toda a sociedade, que seja um compromisso do Estado brasileiro vinculado diretamente à redução das emissões, para que o Brasil, que é um dos países que mais pode fazer, por incrível que pareça, por essa questão que é um desafio hoje da humanidade, do planeta, o Brasil tem que ter um papel de protagonismo. E eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a equipe da ministra Isabela Teixeira. Primeiro, agradecer pela consideração de tratar esse tema comigo, de fazer um trabalho que foi fundamental para que a presidenta Dilma tivesse sucesso nessa ida a Nova York. Não só na abertura da Assembleia da ONU, como todos os anos o Brasil faz, mas no debate sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, e especialmente quando ela apresentou, e eu acho que aí é um trabalho feito pela equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente, também profissionais do Itamaraty e de outros ministérios que trabalham essa questão. A contribuição brasileira, que será levada à 21ª Conferência das Partes, ela traz grandes avanços. Eu posso dizer aqui tranquilamente, eu fui relator da matéria do Código Florestal, da Lei de Acesso à Biodiversidade, eu acho que o Brasil ousou. Óbvio que temos tido críticas à posição brasileira, sempre se quer mais, e eu acho que são legítimas esses posicionamentos, querendo mais, mas acredito, sinceramente, que o Brasil conseguiu, de alguma maneira, retomar um papel de protagonista. É bom lembrar, senador Paim, que o nosso país era um dos grandes responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, quando nós estávamos, antes do governo do presidente Lula, sendo recordistas de desmatamento.
especialmente na Amazônia. No governo do presidente Lula, começou com a ministra Marina, ela fez um trabalho importante, sofreu nos primeiros 2 anos, mas depois nós tivemos uma redução do desmatamento muito significativa, que fez com que o Brasil voluntariamente assumisse perante o mundo compromissos de redução de emissões que ajudam o mundo a evitar que a mudança na temperatura do planeta ultrapasse os 2 graus. Mas também muitos achavam que se nós mudássemos o Código Florestal, o desmatamento voltaria com muita força. Muitos achavam, inclusive, que depois da saída do presidente Lula, com a mudança no Ministério, nós não teríamos sequência da redução do desmatamento. Essas previsões foram equivocadas. O desmatamento seguiu caindo, mesmo depois da Marina ter saído do Ministério. O desmatamento recorde de redução foi em 2012 e o Brasil, que chegou a desmatar quase 30 mil quilômetros quadrados, reduziu para 5 mil, agora está em torno de 6 mil quilômetros quadrados. Mas o interessante é que nós tivemos redução do desmatamento, crescimento econômico e inclusão social. Essa é uma equação que parecia impossível, que aqueles que são favoráveis ao desmatamento diziam, não, desmatamento é desenvolvimento. Como se destruir a floresta, como se queimar a riqueza, como se queimar a biodiversidade fosse alguma referência positiva. Estavam errados novamente. O certo é esse. A redução da destruição, a redução do desmatamento, ela pode sim ser base do crescimento econômico, da inclusão social, como o Brasil experimentou. Então, hoje, nós podemos dizer, apesar das divergências, que o Brasil agora faz uma mudança importante, porque a proposta que o Brasil está fazendo é de zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Eu acho que essa é uma proposta que já está até chegando atrasada. Nisso, eu faço coro com os críticos. Eu acho que não é tão ousado propor a redução, o fim do desmatamento legal até 2030. Eu acho que nós podíamos fazer até 2025. Mas não posso deixar de reconhecer que é um passo ousado e importante que o Brasil está adotando. E daí a importância, porque não é possível, com os instrumentos que nós temos de monitoramento, é um dos mais importantes do mundo, a técnica, a tecnologia usada, o Brasil, inclusive, pode passar isso para a Bacia do Congo, na África, que são países que têm similaridade conosco, para ter um bom monitoramento e a gente pôr fim à destruição da biodiversidade que nós nem conhecemos. Nós podemos sim, porque é o objetivo, reduzir até 2030. Mas eu espero que nossos governos assumam o compromisso e possam fazer valer o fim do desmatamento ilegal, ou seja, desmatamento ilegal zero na Amazônia brasileira até 2025. Mas o Brasil apresentou não só essa proposta, o Brasil assumiu um compromisso, como é conhecido o INDC, Contribuição Nacional Determinada, que é conhecida como INDC, apresentada nesse último dia 27 de setembro, pela presidenta Dilma, na cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, o Brasil assumiu um compromisso de redução das emissões de gases de efeito estufa de 37% até 2025 e 43% até 2030, tendo como ano base 2005. Essa é uma proposta importante. Isso dá ao Brasil um protagonismo como país em desenvolvimento que põe, de certa forma, em xeque a posição da China, da Índia, que são países também importantes quando o tema são as emissões e que, com essa posição do Brasil, eles são forçados a também tomar uma atitude mais ousada. Para isso, para alcançar esse objetivo, a presidenta Dilma anunciou, através do embasamento que vem do Ministério do Meio Ambiente, o fim do desmatamento legal até 2030 e restaurar 12 milhões de hectares de floresta. Então, nós,
temos condição plena de alcançarmos isso como piso, porque eu acredito que pode se alcançar ainda mais. A recuperação de 13 milhões de hectares de pastagem degradada e também integrar 5 milhões de hectares com a lavoura, a pastagem e a pecuária. É muito importante que a gente esclareça que o Brasil está fazendo uma troca importante. É um país em desenvolvimento que apresenta metas de redução de emissões absolutas e não mais como nós apresentávamos, né? Como nós apresentávamos que o Brasil tinha, em vez de ter metas absolutas, o Brasil apresentava metas que poderiam ser alcançadas. Então, o Brasil, como país em desenvolvimento, faz com que países como China e Índia possam realmente mudar seu posicionamento e ajudar a fazer com que os países desenvolvidos possam, que são os grandes emissores, que são os grandes responsáveis pela mudança, o risco da mudança do clima que já está ocorrendo hoje, a gente possa ter uma segurança para a sociedade do planeta. Então, o Brasil fez uma troca importante. Antes, os nossos compromissos eram de uma redução relativa, e agora nós estamos assumindo fazer uma redução absoluta, e isso faz toda a diferença. O que eu lamento ainda, e acho que nós devemos trabalhar, é que nós devemos monitorar e ver também como é que está ocorrendo o desmatamento em outros biomas, especialmente o cerrado. E quanto mais nós estudarmos os nossos biomas, cuidarmos dele, elaborarmos leis, como fizemos em relação à Mata Atlântica, temos uma lei exclusiva do bioma da Amazônia, também do Cerrado, melhor será o posicionamento, mais autoridade o Brasil terá perante o planeta. Então, eu acho que, perante as outras nações do mundo, eu queria aqui deixar claro que é muito importante que o Brasil tenha anunciado esses números, esses compromissos, que não são mais agora relativos, um compromisso de alcançar números relativos, mas são números absolutos que o Brasil quer alcançar, para que o Brasil possa ajudar a COP21 a ter sucesso com a elaboração e aprovação de um documento que possa suceder Kyoto. Então, fica aqui meus cumprimentos, meu registro, cumprimentando toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, a ministra Isabela, o Itamaraty também, os embaixadores, os técnicos, os nossos diplomatas e a presidenta Dilma pelo anúncio feito em Nova York. E eu não tenho dúvida, o Brasil tem duas grandes questões na mão. A política de geração de emprego, que agora sofre um revés, mas nós chegamos a gerar mais de 23 milhões de empregos com carteira assinada, senador presidente Paulo Paim, a inclusão social e a redução do desmatamento com o compromisso de redução de emissões. Que país do mundo pode apresentar concretamente resultados como o Brasil pode? Nesse marasmo, nesse mar de notícias ruins, está aí uma notícia boa. A meta ousada do país de pôr fim ao desmatamento ilegal desmatamento ilegal na Amazônia, ou zerar o desmatamento ilegal na Amazônia, de fazer a redução de emissões de 37% até 2025 e 43% até 2030. Eram essas as minhas considerações, senhor presidente. Eu agradeço a tolerância do tempo.